Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no encontro número 31, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, parte 10. Como vocês estão percebendo, é o capítulo mais longo que há no Evangelho. E como a gente está conversando parágrafo por parágrafo, de uma forma muito específica, de uma forma muito detalhada. Por isso, o número de partes, já estamos chegando na parte 10, e eu acredito que mais uns três encontros a gente finaliza o capítulo 5. Então vamos lá, vamos iniciar. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Item número 22. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por um prêmio do seu mérito, receberá a graça de ser tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade com que a esta não tivesse direito? Esse é um tópico muito utilizado em casas espíritas, muito utilizado em palestras, e vocês já devem ter participado de muitas, né, que conversaram sobre o assunto. Então aqui a gente vai passar por essa etapa, colocando aqui alguns pontos que foram apresentados no texto. Essa é uma dificuldade que todos nós temos, né, de entender as leis maiores, né, as leis de Deus. Porque quando a gente perde um ente querido, a gente, além da tristeza, né, além da falta, tem aquele sentimento de, de vazio, né? Fala, poxa vida, tanta coisa ainda tinha para viver, né? Uma estrada ainda tão longa, tantos projetos. E há situações também que a gente visualiza de pessoas que fazem esse tipo de comentário, né? Como aqui, iniciando aqui o primeiro parágrafo. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito,
Muito a miúde sugere dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ser tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. O que está sendo dito aqui, que aquele que desencarna, a passagem dele, a missão dele está se encerrando naquele momento. Outro que fica, ainda não. Ele ainda tem um progresso, ele tem ainda um caminho a ser percorrido. Ele tem uma prova mais longa a ser percorrida nessa existência. Na verdade, quando ocorre o desencarne, é um prêmio que o espírito está recebendo, como aqui diz o texto. Prêmio do seu mérito, pois receberá a graça de ser tão curta quanto possível a sua aprovação. Todos nós, espíritos, estamos aqui presos a essa existência, pois estamos aqui para cumprir a expiação, para cumprir todo o débito que causamos em outras existências. Muitas vezes até adicionamos um novo saldo com a nossa postura nessa existência. Então, quando há o desencarne, quando o momento chega, na verdade, não é uma maldade que Deus está provocando. É um prêmio que Ele está dando a esse indivíduo que conseguiu cumprir, ou então que conseguiu encerrar aquela etapa. Continuando aqui. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez, não haja principiado a sua. Ou seja, o que ficou ainda talvez nem tenha começado a cumprir, a executar essa expiação. Por que então haverias de querer que ao mal faltaste tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Então, aqui, esse exemplo que ele dá é como se eu, assim como ele, eu estou aqui preso nesse cárcere, e quando chega o momento dele, eu falo, não, 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 por favor, não me deixa aqui não. Fica aqui preso comigo. Fica mais tempo preso aqui comigo. É isso aqui que ele coloca no texto. Olha a proposta que eu estou fazendo. Está chegando o momento dele se libertar e eu estou propondo que ele continue preso aqui comigo. Vamos em frente. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. É o que eu acabei de colocar, né? Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas.
Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, ou seja, a gente é tão limitado na nossa postura, na nossa forma de pensar, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Ou seja, o conjunto, a complexidade da sabedoria divina é tão grande que os nossos sentidos tão limitados não conseguem apreender, ou seja, não conseguem captar todo esse aprendizado. Nós não temos conhecimento o bastante para entender que esse mal que estamos possivelmente sentindo de Deus é um bem. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que neste caso se vos apresentará como simples incidente, no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon. Essa parte que estamos lendo com Allan Kardec, tá? É a participação espiritual nessas palavras. E esse último parágrafo realmente muito forte. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. Tente sair pelo pensamento dessa limitação que você possui. E à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Porque para nós o importante é isso aqui, né? Diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente, num curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. É isso. Entenderam até aqui? Até aqui a gente conversou sobre se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos em frente e entrar no outro tópico. Os tormentos voluntários. Item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar, ou seja, que é uma degustação antecipada dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real, a única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. É, vive o homem incessantemente em busca da felicidade e também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. O que ele está dizendo aqui? Que a felicidade pura que estamos buscando é uma utopia. Ela não se encontra aqui na terra. Continuando o texto. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena,
Ou seja, a nossa caminhada, nessa nossa caminhada, nessa nossa existência, é inevitável que teremos problemas, né? O cortejo aqui é inevitável. Poderia ele, pelo menos, poderia ele, no caso nós, né? Poderíamos nós, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis, que são as coisas materiais, concretas, e sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, sujeitos aos mesmos problemas. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, que são imperecíveis. Ou seja, o que é o gozo do corpo? É o sexo descompromissado, é a alimentação sem critério, enfim. É aquilo que a gente busca de prazer na nossa vida material, em vez de procurar nos gozos da alma, que são o prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo. Então, qual que é a única felicidade? Qual que é a única felicidade real? É a paz no coração, é a paz interior, né? Ele se mostra ávido de tudo que agitará e turbará. Ou seja, só que ao invés de buscar a paz do coração, a gente se mostra ávido por tudo que agitará e turbará. E criamos para nós tormentos que está, que está aqui nas nossas mãos evitar. Essa palavra tormentos eu coloquei aqui para dar um pouco mais de sentido no texto, tá? Haverá tormentos maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes, ou seja, estão perpetuamente febris. O que não tem e os que os outros possuem lhe causam insônias. Dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhe assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão que largar todas essas fioleiras, ou seja, todas essas coisas sem valor, né? Toda essa insensatez cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Haverá tormentos maiores do que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. Então, aqui cita de uma forma bem clara a questão da inveja e do ciúme. Muitas pessoas, sejam através de relacionamentos, sejam através de competição pelo poder, elas vivem praticamente o tempo todo com ciúme ou com inveja, que são sentimentos muito próximos, né? Mas não percebem aquela sensação de falta pelo que o outro tem, como diz o texto aqui, causa incômodo, causa insatisfação, causa insônia. O que não tem e o que os outros possuem lhe causam insônias.
Dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emolução para ele se resume em eclipsar os que lhe estão próximos, toda alegria em excitar nos que lhe se assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Então a pessoa ciumenta, a pessoa invejosa, ela tenta a todo momento, você percebe isso nos comentários, né, nas próprias atitudes, ela sempre tenta anular ou depreciar qualquer conquista da outra pessoa. Então, é uma insatisfação frequente. Voltando ao texto, pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão que largar todas essas frivolidades, né? Cuja cobiça lhe envenena a vida. Não é a eles de certo que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão eles os consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Com certeza, nesses casos, eles não serão consolados. Que de tormentas, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que anota sem inveja, que anota, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon novamente. Como alcançar essa paz no coração, né? Como? Você conhece pessoa que tem essa forma de agir, essa forma de pensar? Como alcançar essa paz no coração? É aceitar, é aceitar o que eu tenho, é não rejeitar, é não rejeitar aquilo, o pouco que eu tenho. Porque na vida, muitos procuram sempre algo novo. Se eu tenho um celular, eu busco um melhor do que aquele. Se eu tenho um carro, eu quero um outro melhor. E eu acabo, em qualquer comentário, no dia a dia, depreciando isso aqui. Eu falo, isso aqui é uma porcaria que eu tenho. Uma coisa é desejar crescer, é ter a meta de adquirir alguma coisa, é buscar. A outra coisa é depreciar aquilo que eu já conquistei. Vamos comemorar, né? Vamos valorizar as nossas conquistas. Vamos ser felizes pelo pouco que temos, porque aqui, como diz o texto, que nota sem inveja o que não possui. Como pensar? É direito do outro ter, é mérito do outro, né? Foi fruto do esforço dele. Fique feliz por ele. Talvez você não saiba, mas ele não está feliz com o que tem, porque ele está reclamando. Essa Ferrari vermelha aqui, queria ter uma amarela. Existe gente assim. Então, se você está feliz pelo que ele possui, se você conseguir se sentir feliz pelo que ele possui,
você vai estar melhor que ele. Porque você estará feliz sem a Ferrari. E ele estará infeliz com a Ferrari. Já pensou? Então, quando você abre mão da inveja pela felicidade do outro, a felicidade passa a ser tua. A felicidade passa a ser tua. Pensa nisso. Continuando o texto, né? Eu estava aqui, ó. Que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Meu amigo, minha amiga, seja o que você é. Ponto. Seja o que você é. O que você é aquilo que você construiu. O que você é a soma de todos os seus esforços. É a soma de todos os tijolinhos que você colocou um acima do outro até hoje na sua vida. E você tem o seu valor por isso. Então, não busque aquilo que você vê numa rede social, não busque aquilo que você vê do outro lado da rua. Busque aquilo que está dentro de você, que tem um valor incomensurável. Olhe para você e veja o quanto você é grande. E esse sorriso voltará. Esse é sempre rico. Aquele que não... Está vendo aqui? Ó, quem não procura parecer mais do que é, esse é sempre rico. Porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? O que o Fenelon coloca aqui é, já que a felicidade é a base do coração, e essa felicidade acalma, por que você não vai buscar a felicidade dentro de você? Você não deve procurar a felicidade num carro, num cargo, num objeto qualquer. A felicidade de verdade está dentro de você. É isso. A gente se encontra na semana que vem. A gente vai falar sobre a desgraça real. O que é a desgraça real? Quando a gente fala de desgraça, muitas pessoas até não gostam de falar essa palavra, mas vamos comentar sobre isso. Até a próxima semana, meus amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.